Amigos da Bíblia Libre, como vocês estão? Meu nome é Edgar Escobar, sejam bem-vindos a este novo programa. Todos conhecemos os famosíssimos falsos mestres da prosperidade e o movimento apostólico e profético na América Latina. Claro que sim! Sabemos do famosíssimo Guilhem Maldonado, conhecemos o reconhecidíssimo Tiribi Tiribi. Claro, também já ouvimos falar de Rudi Gracia. Mas, talvez o protótipo do falso mestre por excelência da prosperidade na América Latina seja, sem dúvida alguma, o apóstolo, pastor, mestre. 2000 anos depois. Nosso conferencista internacional, Cash Cachito Luna, então comecei a pensar. Quem será o sucessor de Cash Luna? Quais desses novos hereges que estão surgindo têm projeção suficiente para se tornarem grandes magnatas da fé e serem, com certeza, aqueles que depois farão as super campanhas multitudinárias? Bem, estive estudando alguns deles e hoje veremos os 3 mais importantes candidatos a futuros hereges. Que, bom, já certamente, ou na verdade estou tentando comprovar isso, já estão pregando heresias e estão pregando coisas contrárias à Bíblia, mas que estão se projetando para chegar ao nível de Cash Luna, mas todos eles com menos de 40 anos. É isso aí, Tiel, você já não se encaixa. É verdade, estou te dizendo que sim. Então vamos começar. Número 1, Juan Diego Luna, da Guatemala, 32 anos. Como não pensar que o próximo Cash Luna pode ser o filho do Cash Luna? O sucessor da casa, né? Que obviamente se parece muito com o pai dele. Que você nunca se afaste. Em todos os meus 52 anos, nada do que eu me esforcei eu consegui. E que prega as mesmas coisas que seu pai prega, ou seja, tudo o que ele sabe porque aprendeu com seu pai. Então, as mesmas heresias que o pai dele vive pregando constantemente são as mesmas que ele acredita. Embora tenhamos que ser honestos, ou precisamos ser honestos nisso, ele não prega da mesma maneira. Ele tem uma mensagem mais moral, mais descolada, mais legal e mais focada nos jovens. Quero te dar 3 conselhos para que quando você conversar com ela, tudo dê muito certo. O primeiro é, quando ela estiver falando, olhe nos olhos dela. Não de um jeito estranho, certo? Mas olhe nos olhos, mostrando que você está prestando atenção. Segundo conselho, não interrompa para contar uma história sua. Espere as pausas para entrar e então continuar a conversa. Terceiro conselho, faça a pergunta, como ela se sente ou como aquilo fez ela se sentir. E certifique-se também de contar como você se sente ou o que aquilo fez você sentir. Alguma experiência. Ai, devagar, Frechute! Isso é ouro! Façam anotações, isso foi interessante. Mas é sério, ele prega igualzinho ao Cash. Igualzinho. Eu não sei se você entende para onde estamos indo como igreja. Que igreja? Cristo Jesus fez coisas grandiosas. Nós lemos isso nas Escrituras, mas também temos a promessa do nosso Rabino, do nosso Senhor, que nos convidou a segui-lo, de que faremos coisas ainda maiores. Em seu nome. E até tem o dom de cura do seu pai. No seu ventre, disseram que você não podia ter, que não era fértil por causa desses cistos. Você está sentindo um fogo no seu abdômen. É o Espírito Santo trazendo cura. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Pois é, igualzinho. Ele parecia, é incrível, parecia filho não assumido homem. É uma cópia grosseira. O pastor Juan Diego Luna dirige um grupo de jovens chamado LIT, faz uma quantidade de vídeos bastante engraçados, curiosos. Ele prega mais moralismo do que qualquer outra coisa, obviamente, assim como Cash, não prega doutrina profunda, nem nada que realmente tenha a ver com uma exegese bíblica. Na verdade, a Bíblia é só um pretexto para passar um pouco de religiosidade nos conceitos morais e éticos que eles já definiram de antemão. Não posso dizer que neste momento Juan Diego Luna seja um herege, apesar de ser filho de Cash e apesar de provavelmente acreditar nas mesmas coisas que o pai dele. Porque, honestamente, as pregações dele são simplesmente motivacionais, morais, éticas, mas nada teológico, profundo, realmente espiritual.
pois ele não sai do básico e diz o mesmo que qualquer motivador pessoal diria, mas é inegável que, se alguém pudesse substituir Cash, seria o próprio filho dele. Número 2. Profeta Santiago Castellanos, Bogotá, 32 anos. Este também é um rapaz que tem muito carisma, que fala muito bem e que está envolvido, assim como Cash Luna, com a política até o pescoço. Tive um sonho. No sonho eu aterrizo no dia das eleições, 31 de maio de 2026. E quando eu chego nesse lugar, eu vejo 3 urnas e 3 filas. E eu vejo um candidato à esquerda, que é o rosto de Petra. E tem um vínculo direto com o falso profeta e apóstolo inglês Tommy Arayomi, sobre quem fizemos um vídeo aqui. Tommy Arayomi, que tem sua sede aqui em Houston e que sem dúvida é uma espécie de Cash Luna versão Anglo. Ironicamente, se essa lista não fosse apenas de latino-americanos, incluiria Tommy, que é apenas 7 anos mais velho que o outro. E é que Santiago prega absolutamente todas essas falsas doutrinas do movimento profético apostólico, da prosperidade, do reino agora, todas essas mesmas coisas é o que esse senhor acredita. A mesma historinha de sempre, assim como ele afirma que Deus não fala sem antes dizer aos seus profetas. Em Amós 3:7, diz que ele não fará nada na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Mas no contexto, Amós está falando do juízo contra Israel, então ele não vai fazer esse juízo sem antes anunciá-lo por meio de seus profetas. E se pudéssemos fazer uma interpretação mais ampla, diríamos que o Senhor já anunciou todos os seus juízos por meio de seus profetas na palavra de Deus. Então, não precisamos de um profeta nos dizendo coisas. Eles fazem isso justamente para ganhar autoridade diante das pessoas, não é? E é como se dissessem que Deus não pode fazer nada sem antes comunicar a fofoca. E será que Tiago não diferencia entre a revelação aos profetas e como essa revelação está encerrada na palavra de Deus? E depois dos profetas? A revelação foi trazida por Jesus Cristo e agora a temos completamente clara em Jesus Cristo. Não, para ele, assim como Moisés, Adão, Noé e todos os outros receberam revelação, nós continuamos recebendo da mesma forma. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, segundo ele. Então ele diz, e então Deus falou pela primeira vez em Gênesis 1. E Deus disse, faça-se a luz. E depois com Adão, Deus foi e disse, Adão, faça isso, tenha domínio, não coma do fruto da árvore. Adão respondeu a ele. Depois, Deus falou com Noé para que construísse a arca, e disse a ele como fazer. Deus fala com Moisés, Deus fala com Josué, Deus fala com José, Deus fala até com Faraó, deu sonhos a ele para que depois José fosse e os interpretasse. Ou seja, a Bíblia mostra um Deus comunicador. E em que momento nós começamos a entender ou a pensar, erroneamente, que Deus decidiu se calar do nada, quando a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Ignorando completamente Hebreus 1:1-2, que diz: tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras antigamente aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por meio de quem também fez o universo. E isso não é uma mudança em Deus. Não, Deus sempre planejou assim. Primeiro vou falar por meio dos profetas, depois vou falar por meio dos apóstolos, que vão transmitir o que Jesus Cristo vai lhes dizer. E aí está toda a mensagem. Por quê? Porque o propósito de toda a profecia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é Cristo. E isso é o que João diz em Apocalipse 19:10. Eu me prostrei aos pés dele para adorá-lo, e ele me disse: olha, não faça isso. Eu sou teu conservo e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu gosto mais dessa última parte, como diz a Nova Bíblia Viva, que diz exatamente assim: adore somente a Deus. O propósito das profecias é dar testemunho de Jesus. E isso não significa que Deus esteja em silêncio. Significa que Deus nos fala hoje em dia por meio das palavras de Jesus, do que está na Bíblia, na palavra de Deus. Não precisamos continuar com os profetas de ofício, porque o próprio Jesus disse que o último profeta, ao estilo do Antigo Testamento, foi João Batista. Além disso, assim como Cash Luna, ele acredita na terrível heresia dos 7 montes. Se você não sabe o que é a heresia dos 7 montes, deixo aqui meu vídeo explicando por que é uma heresia, porque é contrária à palavra de Deus. E vamos ouvir como esse senhor acredita nessa falsa doutrina. Então, digamos, eu diria que se o aspecto para o qual está sendo levado é, digamos, se é família, porque é um pediatra ou coisas assim, o que tem a ver com isso,
ou se é uma pessoa que está mais lucrando com esse assunto, eu consideraria mais a montanha da economia, certo? E ele, assim como Cash Luna, acredita no futuro avivamento mundial. E essa é uma revelação profética que Deus me deu para o país. E o que está acontecendo nas nações neste momento é que estamos às portas de um avivamento global. Estamos experimentando um despertar espiritual por causa da maldade, certo? Eles se baseiam em Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas esse versículo não está falando de um avivamento mundial, está falando de uma pregação mundial, que são duas coisas completamente diferentes. Honestamente, quando olhamos para a Bíblia, o que encontramos é uma situação terrível para os últimos dias. Enganadores, apostasia, perseguição, esfriamento espiritual. Sim, é isso que a Bíblia está nos dizendo o tempo todo sobre os últimos dias. Ela não está realmente falando sobre avivamento. Algo que definitivamente diferencia muito Santiago Castellanos de Cash Luna é que Santiago é muito mais místico, mágico, maravilhoso. O tempo todo ele tem revelações, profecias, palavras proféticas. Inclusive, ele dirige a escola profética de Tomi Arayomi. Sim, ele faz parte de todo esse projeto. É um místico completo. E mesmo assim, ele faz parte de uma das associações de pastores mais importantes da Colômbia. Quero convidá-los para a Assembleia da SEDECOL, que vai acontecer de 4 a 6 de março em Cali. Nós estamos afiliados como o Ministério Sacá. Obrigado. O que aconteceu ser da SEDECOL? Não, então, recebam logo as testemunhas de Jeová, os mormons, façam deles parte da SEDECOL. Por que não recebem a luz do mundo de uma vez? Ou seja, qual é o problema, né? Se recebem Tomi Arayomi e Santiago e toda essa gente que são literalmente hereges, então recebam qualquer um. Ou seja, já não importa mais para eles se existe uma ortodoxia cristã. Já não se interessam. Simplesmente se chamam de cristãos, mesmo pregando loucuras. Não importa, sejam bem-vindos, porque tudo o que nos trouxer benefício político e econômico será bem-vindo. Ai, Deus. Número 3. Kissinger, Araque, Venezuela, 30 e tantos. Sim, não sei exatamente a idade desse rapaz. Sei que ele tem menos de 40. E faz parte de um ministério que ele chama de 100 cristianos. E ele tem um canal assim, 100 cristianos, que tem mais de 1 milhão de inscritos. E senhores, é um neopentecostal carismático do movimento profético e apostólico do reino agora. Do movimento emergente da teologia da prosperidade. Que, assim como Cash Luna, bom, não exatamente igual, mas ele afirma que o reino de Deus se move através da imaginação. No reino de Deus, você se move por meio da imaginação. Eu gostaria que alguém entendesse isso. Jesus disse isso, mas todo mundo deixou isso passar. Ouça isso. Todos estavam atentos ao morto. Todos estavam atentos à ressurreição de Lázaro, mas ninguém prestou atenção àquele que vive. Jesus disse: Senhor, digo isso para que eles me ouçam, não digo isso por ti. Jesus disse: Eu não me comunico assim com Deus. Estou dizendo isso por vocês, para que saibam que o milagre vem de Deus. Cash Luna chamava isso de simular o futuro. O mundo da fé não é outra coisa senão isso. Viver no simulador do seu futuro. Como se você já estivesse vivendo isso. Você sabe que isso elimina o estresse. É a melhor arma contra os medos do futuro. E nós podemos fazer isso. Qual é o nosso problema? Que nós oramos sim, declaramos sim, mas não somos nosso simulador. Viva isso antes mesmo de vivê-lo. E todo o seu ser, incluindo o seu cérebro, se predispõe a esse sucesso e a essa vitória. Mas a Bíblia nunca diz que eu tenho que imaginar meu futuro, simular o futuro ou usar a minha imaginação para receber as bênçãos. A Bíblia diz que o cristão anda única e exclusivamente pela fé, pelo Espírito, em obediência à palavra de Deus, não por meio da imaginação. Na verdade, o que a Escritura faz é advertir sobre a imaginação. Gênesis 6 e 5. Todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era continuamente somente o mal. Jeremias 23, 16. Os falsos profetas falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. 2 Coríntios 10, 5. Devemos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. E assim como Cash, Luna inventou doutrinas bem estranhas, como dizer que somos Jeová Júnior e coisas do tipo. Pois Kissinger não fica atrás, porque um falso mestre deve se destacar por trazer uma nova falsa doutrina ainda mais louca que a anterior.
Então ele nos explica o que é o batismo do raio dos anjos. Sim, senhores, é isso mesmo que vocês ouviram. Porque, segundo ele, João Batista conhecia 2 batismos. Ai, meu Deus. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pense nisso, porque Jesus, quando recebeu o batismo do Espírito Santo, a Bíblia não diz que ele saiu cheio do poder de Deus. Pois é. Ui, calma. Quando ele saiu do deserto, diz que os anjos o serviram, chegaram. E a Bíblia diz que ele saiu com poder e saiu cheio de poder. E o que aconteceu antes? Que os anjos vieram para servi-lo. Estou te mostrando que o poder de Deus são os anjos. Agora, deixa eu explicar isso. Ele vai batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. Quando você vai para o idioma original, não diz fogo, diz relâmpagos, raios. Pois bem, as nuvens que têm água, por isso é um batismo de água. Pois bem, como posso dizer isso? O versículo 1 do capítulo 10 diz que há um anjo que vai vir envolto em uma nuvem. Muito suave, muito suave. Quando a Bíblia fala, até mesmo Jesus disse algo. Eu vi Satanás cair como um raio. Não. Então os anjos são raios. Quando João Batista disse, ele os batizará com o Espírito Santo e raios. Não, relâmpagos. Ele está falando de anjos. Ai, meu Deus. O problema é que na igreja onde você vai, o pastor não sabe disso e só te batiza com o Espírito Santo. Não. Uma das coisas mais ridículas que já ouvi na minha vida. Mais fora de contexto e supostamente por usar a concordância, Strong já parece intelectual. Não, porque tirou de lá uma palavra do grego sem fazer toda uma análise sintática do contexto. Ou seja, alguém que simplesmente joga palavras em grego não é necessariamente um erudito. Agora, de fato, acredito que João está falando de 2 batismos, o batismo em água e o batismo em fogo. Mas, de acordo com o contexto, vemos que o batismo em fogo não é um batismo de raios de anjos. Não é isso que João está dizendo. Vamos olhar para Mateus capítulo 3, verso 10. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mais adiante diz, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E no verso 12 diz, recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha em fogo que nunca se apagará. Ele faz 3 menções ao fogo. As 2 menções que cercam o versículo são menções ao inferno, a condenação eterna. Ou seja, o que João está dizendo é, ou o Senhor te batiza com o seu Espírito Santo, ou o Senhor te batiza em fogo. Você vai estar submerso ou nas águas do batismo ou no lago de fogo. São somente essas 2 opções, mas não está falando nada sobre raios de anjos. É que ele supostamente brinca com o grego para convencer pessoas que, obviamente, não têm a obrigação de conhecer grego e diz que a palavra ali é usada para raios. E a palavra que se usa, nesse trecho a palavra é pir, P-Y-R, que seria escrita assim no nosso idioma, e que em alguns contextos pode se referir a raios. Por quê? Porque os raios, quando caem sobre árvores, produzem fogo. Essa era a ideia que eles tinham. Mas vou até dar o exemplo de Jesus quando afirma ter visto Satanás cair como um raio. Mas nesse trecho, a palavra para raio é astrape. Astrape. Exatamente, não está falando absolutamente nada sobre raios poderosos dos anjos. E é que Jesus é claríssimo. Foi o Espírito Santo quem lhe deu poder, não os anjos. E a Bíblia diz isso em Lucas 4,14. E Jesus voltou no poder do Espírito para a Galileia, e a sua fama se espalhou por toda a região ao redor. Sim, é uma doutrina louca. Todo aspirante a novo Cash Luna tem que ter sua doutrina louca. Mas sejamos honestos, este Kissinger tem mais do que Cash Luna. Ele tem uma quantidade de coisas. Veja, não vou fazer a explicação hoje, nem vou debater isso hoje. Com certeza, se você quiser, em um vídeo posterior eu faço. Mas ele fala. Diz coisas como o Espírito Santo e o Espírito do Senhor são 2 espíritos diferentes. Jesus tinha um espírito diferente do Espírito Santo dentro dele. Ele diz que os espíritos das pessoas podem possuir outras pessoas. Basicamente, ele acredita em fantasmas, literalmente. Além disso, ele afirma várias coisas contrárias à própria Trindade. Ai, meu Deus. E para explicar qualquer conceito, ele enfeita com um monte de palavrinhas todas rebuscadas. A mensagem dele soa tão artificial, honestamente. Uau, ai meu Deus, não sei se você entende isso. Vou te dizer o que eu penso.
Espera, me escuta, aperta os cintos, quero te ensinar algo muito poderoso. Calma, segura aí. Vou te dizer, espera que eu vou te dar base bíblica. Ai, todas essas palavras rebuscadas e de enfeite, né? Sim, são palavras típicas desses charlatães mentirosos, falsos mestres, que na verdade são falsos profetas e que não vêm do céu. Mas algo que realmente o vincula muito com o Cash é que ele sabe como conseguir dinheiro na sua página da internet. Tem 3 opções. Você pode entrar para que ele faça uma mediação por você. Isso, por apenas $333, você pode ter acesso completo à Escola de Profetas e a todas as suas aulas por apenas $555. Ou você pode entrar na Escola Avançada de Profecia por $777. Você também pode doar e ofertar. Claro que sim, aí está o link. Ou você pode comprar seu livro maravilhoso, El Manual para Oír a Deus, por apenas $47. Os da Yesenia estão mais baratos. Enfim, completamente um herege, com muito carisma, muito jovem, sabe manipular as massas. Aparentemente ele tem uma igreja no Equador e outra na Espanha, e pode ser uma opção para o novo Cash Luna. Essas são as 3 opções que eu proponho para vocês. Quem você acha que realmente vai substituir o Cash Luna? Você acha que é algum desses 3? Ou tem um candidato diferente que eu não coloquei aqui? Escreva, coloque na caixa de comentários. Quero ler, quero saber quem será o substituto do Cash Luna. Quem será o novo Cachito? Se você gostou deste vídeo, compartilhe em todas as suas redes sociais. Dê like, inscreva-se e confira todo o nosso material. Lembre-se que temos um canal alternativo, Bíblia Livre Prédicas, e nos vemos aqui novamente no Bíblia Livre.